Graça e paz, minha irmã querida, do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, declarando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e todos nós somos justificados pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sacrifício dele. Tá bom, minha irmã e meu irmão? Então, enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que é sobre o versículo 15 do capítulo 20 do livro do Êxodo, nos ajude se inscrevendo no nosso canal e dando seu like e ativando o sininho, tá? E coloque também o seu pedido de oração para que eu veja e o coloque no nosso caderno de oração, em nome do Senhor Jesus. E o versículo 15, ele diz assim, né? O Senhor nos diz: não furtarás, que significa não tire do outro o que lhe é de direito. E o termo no hebraico é lotignov. Palavra estranha, né? Lotignov. E este é o 8º mandamento, que nos diz que devemos ter santidade à propriedade, ou seja, santidade aos bens que foram conferidos ao outro. Tá bom? Só acontece que o termo lotignov não significa roubarás e nem furtarás. Sabe o que esse termo significa? Esse termo significa não sequestrarás, que é não tirar nada à força para o nosso benefício próprio, né? Então esse versículo fala especificamente sobre não furtar a mente humana, ou seja, que nós não podemos escravizar ninguém, tá? Não podemos exercer domínio sobre nenhum ser humano. O domínio do ser humano é sobre Deus, só Ele pertence à nossa vida, entendeu? Então, você vai me perguntar, mas irmã, então já que esse versículo aqui não está falando sobre furtar e nem sobre roubar, então eu posso furtar e roubar algo que não me pertence? Não, minha irmã, não é sobre isso, não é isso que eu estou te falando. Porque entenda você que na Torá tem 613 mandamentos, tá? E lá em versículo, em Levítico 19, o versículo 11 e 13, lá fala especificamente sobre o roubo e o furto. O fato de você tirar e roubar as coisas das pessoas, né? Porque o furto é quando você pega algo do outro sem violência e o roubo é por violência. Veja que Raquel, a Bíblia traz um exemplo de Raquel. Raquel, quando foi embora da casa de Labão, ela furtou os ídolos do lar dele. E ainda mentiu, né? Que ela sentou em cima quando ele foi procurar, todo furioso lá atrás de Jacó. Ela sentou em cima e falou que ela estava menstruada, né? Então ela furtou. E não pode. E Jacó acabou ali lançando uma maldição, falou: com quem for pego os seus ídolos, essa pessoa é passível de morte. E ela morreu. Veio a maldição sobre ela, né? Mas qual que é a reflexão para nós hoje, minha irmã? Se esse versículo está falando sobre escravidão. Entenda que quando o Senhor nos proíbe de sequestrar a mente de alguém, ou seja, nos proíbe de escravizar os nossos semelhantes, então o Senhor está nos ensinando que Ele abomina qualquer tipo de escravidão. E o que vem a ser escravidão, minha irmã e meu irmão? Bem, a escravidão nada mais é do que considerar o ser humano como sendo um objeto de propriedade. Se você escraviza uma pessoa é porque você a considerou como sendo um objeto, não é? Ela deixou de ser um ser humano para passar a ser um objeto.
E aí, naquele caso, é você que define quais os direitos que você quer dar para aquela pessoa, né? E se você decide ali na sua cabeça, na sua mente doentia, que aquela pessoa não possui nenhum direito, então você não dá para ela direito algum, não é? É como se você estivesse se comportando, como se você estivesse fingindo que você é um Deus sobre a vida daquela pessoa, com plenos direitos sobre a vida do outro, como se a vida do outro te pertencesse. E hoje, minha irmã e meu irmão, nós estamos vivendo muitos casos de escravidão do mundo moderno. Quantas mulheres aí estão saindo para fora do nosso país com oportunidade de emprego, quando chega lá fora elas estão sendo escravizadas sexualmente, ou seja, elas estão virando um objeto sexual de muitos homens. Aqueles homens estão olhando para elas e falando que elas não são seres humanos, que elas são objetos de fornecer prazer. Quantas crianças estão sendo escravizadas para trabalho escravo, estão sendo obrigadas a pedir esmola para outras pessoas que estão ganhando dinheiro à custa daquelas crianças? Tem tráfico de crianças, né? Quantas pessoas estão sendo escravizadas, trabalho escravo? A pessoa recebe a proposta de um trabalho digno, com carteira assinada, com tudo, e é trabalho escravo. A pessoa é colocada em alojamento, né? Fica ali sem alimento, sem nada. São pessoas que estão brincando de Deus, brincando de senhores, transformando aquelas pessoas em objetos. Não, irmã, isso é sério, isso que você está falando? Será que isso existe mesmo, irmã? Claro que existe. Nós que estamos mais ligados à missão, a missão da igreja, nós somos mais antenados com essas coisas. Embora a mídia também relata muita coisa, mas a mídia também esconde muita coisa também. Nós estamos mais antenados com o que está acontecendo no mundo, né? As maldades, as perversidades que os filhos das trevas estão fazendo. É por isso que temos que orar muito, muito mesmo. E quando você ainda orar, achar que você está orando muito, você ainda pode ter a certeza de que você está orando pouco, porque a perversidade está na terra. Os filhos do perverso estão por todo lado. Tá bem? E hoje, minha irmã e meu irmão, nós estamos sofrendo um mal muito maior, porque está tendo escravidão dentro das famílias, tá? Dentro das famílias. Quantas esposas, né, estão vivendo relacionamentos abusivos, né? Onde todos os seus direitos são privados pelos seus esposos. Todos os seus direitos. Elas não têm direito nenhum. Não, mas peraí, irmã, que isso? É um absurdo isso que você está falando. Nós estamos em pleno século XXI. A mulher hoje trabalha, a mulher estuda. A mulher hoje trabalha, a mulher estuda, a mulher é evoluída. Sim, mas tem maridos que ainda acham que a mulher é um objeto dele. Um objeto para dar prazer, um objeto para poder atender só os caprichos dele. E ainda usa a palavra de Deus. Submissão, você tem que ser submissa. Submissão é uma coisa, minha irmã. Ser escravizada é outra. É outra completamente diferente. Porque o marido, Deus também manda o marido amar a esposa como ele amou a igreja. O nosso Senhor, ele nos ama. E Ele quer que nós venhamos nos submeter a Ele. Mas uma das coisas que o Senhor nos deu e não tira de nós, igreja, é a liberdade. É o nosso livre-arbítrio. É o nosso direito de ir e vir. É o nosso direito de escolher ficar por amor ou sair. O Senhor não nos priva a nossa liberdade. E muitas mulheres estão sofrendo dentro dos seus lares por falta de liberdade. E elas têm ficado silenciadas, por quê? Para conter a ira, a violência do marido. A violência, são homens violentos. Porque um homem onde você não pode falar nada com ele é o quê? É um homem violento. Um marido onde a esposa não pode questionar nada com ele é o quê? Um marido agressivo, um marido abusivo. Então nós temos que fazer o quê? Temos que orar.
Orar, porque esse marido, no passado, foi fruto de quê? Fruto da sua escolha. Nós vivemos num país onde nós escolhemos, minha irmã. Não é? Nós não estamos num país onde as mulheres se casam pela escolha dos seus pais. Não é? Então tem que orar e dizer para o Senhor todos os dias: Senhor, me perdoa, porque a desordem eu trouxe para a minha vida, mas o Senhor tem poder para colocar todas as coisas em ordem. E às vezes, minha irmã, talvez você casou até debaixo de um propósito que era de Deus, sim, mas vê todos os seus passos, olha todos os seus passos e observa todos os seus passos, porque a palavra de Deus diz: lembra-te de onde caíste. Lembra. Às vezes o marido tinha tudo para ser uma bênção e se transformou numa maldição. Sabe por quê? Por causa de um pecado de fornicação que entrou. Por causa de um pecado de fornicação. Por causa de um pecado de adultério. Por causa de um casamento constituído em cima da mentira. Por causa de uma esposa que acha que tem que segurar o marido em casa pela sensualidade, pelo espírito de sedução. Tem mulheres aí que acham que segura casamento com espírito de sedução. Mesmo a Bíblia mandando a mulher, a beleza dela está no interior. Mesmo a Bíblia falando que a mulher tem que ser graciosa pelas coisas de Deus, pela sabedoria do Senhor. Mas elas acham que elas têm que conquistar o marido todos os dias pela sensualidade. Ai, pela sensualidade. Eu tenho que aprender a fazer isso, eu tenho que aprender a fazer aquilo. Não é? E aí o diabo tem legalidade para distorcer aquele marido. Distorcer quem é aquele marido. Toda a personalidade dele, todo o caráter dele. A mulher santa, ela edifica o seu marido. A que não é santa, ela faz daquele homem o quê? Um lobo. Um lobo. Um lobo. Irmã, mais uma vez eu te digo, este ministério é um ministério de restauração, é um ministério de santificação da igreja, de embelezamento da igreja. Então, irmã, são coisas duras que eu preciso falar, mas coisas que são certas. É por isso que eu fui o Senhor me mandou ir direto para o estudo da Torá, que aqui é a Bíblia do jeito que está escrito. Não é para alisar a tua cabeça, a tua consciência, ficar entregando para você profecias. E talvez, se você quiser uma profecia, uma revelação, ligue para mim. Quem sabe o Senhor me usa para te entregar uma profecia de prosperidade, de alguma coisa. Mas aqui, pregando a palavra, tem que ser a palavra que está escrita. E a palavra da verdade, né? E a palavra da verdade nos diz que o Senhor é contra qualquer tipo de escravidão, tá? Às vezes o casamento tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser um casamento maravilhoso, porque foi o Senhor que escolheu para você esse esposo, ou foi o Senhor que escolheu para você, meu irmão que está me ouvindo, essa esposa. Mas uma brecha que vocês deram para o espírito de sensualidade, não brinca com o diabo não, minha irmã, não brinca com o diabo não, meu irmão, brinca não, porque ele é aquele que vai cobrar de você a vida inteira, a vida inteira. Então, se caso você não se arrependa. E aí, esse marido se transformou um ser abusivo do seu lado, e essa esposa se tornou uma bruxa do seu lado, meu irmão. Então, e esse casamento está um inferno, verdadeiro do inferno. Aí depois o casamento termina e vai dizer que é o diabo. Não é o diabo, é vocês que lá atrás deram espaço para ele, porque o diabo não atua sem a liberdade que nós damos, né? Isso chama-se legalidade. Então hoje vai ser oração de jejum de quebra de fortalezas. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, orar pedindo perdão em nome do Senhor Jesus, porque nós não devemos escravizar ninguém, temos que deixar as pessoas livres. Uma das coisas que eu mais ensino é que eu tenho que deixar as pessoas livres, até mesmo de mim. Nós não podemos exigir do outro uma coisa que o outro não quer nos dar. Nós não podemos exigir do outro uma posição que ele não tem para nós na vida dele. Temos que deixar as pessoas livres. Temos que aprender com o nosso Deus.
Pessoas que se aconselham comigo sabem que eu estou falando, porque eu sempre repito isso, tem que deixar as pessoas livres, até mesmo de você, minha irmã e meu irmão. O Senhor odeia, abomina a escravidão, qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo de relação abusiva, o Senhor abomina. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor que coloque todas as coisas da nossa vida em ordem e tira toda desordem. Porque é só uma pessoa em desordem emocional que vê o outro como objeto, que vê o outro como escravo e que quer dominar o outro. Não, nós temos que dominar sobre coisas, sobre situações e não sobre os nossos semelhantes. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Pai querido, eu te agradeço, Pai querido. Te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. E te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Pai querido, por toda forma de escravidão que nós exercemos nesse mundo, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, que nós já oprimimos nesse mundo, Pai. Seja com palavras, seja com atitudes, Pai querido. Porque hoje, pela tua palavra, Pai querido, nós aprendemos que o Senhor abomina todo tipo de relação abusiva. Que o Senhor abomina toda intenção de escravidão, Pai querido. Então nós te pedimos perdão, Pai. E te pedimos também, Senhor, que nos liberte de toda relação abusiva que nós tenhamos vivido, Pai querido. Relações abusivas no trabalho, relações abusivas, Senhor, dentro dos seios das nossas famílias, Pai querido. Relação abusivas de amizade, que o Senhor nos liberte em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que contemple todas as vidas que estão com o nome arrolados no relógio mundial de oração e que o Senhor venha trazer a libertação. Porque são muitas irmãs, Senhor, que estão vivendo em seus lares, Pai, com seus cônjuges, Senhor, relações abusivas, Pai querido. E o Senhor é o Deus que nos liberta. A tua palavra diz que se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor, de todas essas correntes satânicas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que aprender a deixar as pessoas livres, Pai, até livres de nós mesmos, Pai querido, porque queremos ser livres, assim como o Senhor nos deixa livres para te adorar, Pai, assim como nós somos livres até mesmo para te rejeitar. Pai, é assim que nós queremos andar, Pai querido, sem peso, sem jugo, sem amarras, Pai querido, sem amarras. Tende misericórdia das nossas vidas, Pai querido, e quebra todo esse jugo em nome do Senhor Jesus que está sobre nós. Quebra todo esse jugo que vem das trevas em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos, Pai, nenhum senhor sobre a nossa vida. O único Senhor que está sobre a nossa vida é o Senhor Jesus. Então que todos esses senhores terrenos caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Sejam destituídos em nome do Senhor Jesus. Porque o único Senhor que prevalece sobre a nossa vida, que vai prevalecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o casamento das minhas irmãs, é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Então, Senhor, nós nascemos e fomos chamados para sermos adoradores do Senhor. Então, que assim seja, Pai querido, que assim seja, quebra todas essas correntes, Pai, pelo poder que há no Teu santo nome. Amém e amém, Pai querido. Deus, como igreja, Senhor, eu te peço, Pai querido, por todos aqueles, Pai, que pertencem à nossa família. Tende misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tende piedade, Pai querido, porque o Senhor é Deus. Tira eles debaixo de todo o jugo, Pai, de todo o jugo das trevas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam crescerem para serem livres, Pai, livres em Cristo Jesus, livres para te adorar, Pai querido. Liberta eles de toda essa escravidão que está acontecendo nesse mundo, Pai querido. Dê para eles a liberdade em Cristo Jesus, liberdade para estudar, Pai, liberdade, Senhor, de fazer boas escolhas, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixe os filhos do perverso tocar no fio de cabelo que pertence às nossas crianças, que pertence aos nossos jovens, que pertence aos nossos adolescentes, Pai querido.
não deixa. Senhor, santifica todos os homens da nossa casa, Pai querido, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, que sejam homens sem pornografia, que sejam homens sem violência, que sejam homens sem maldade, sem perversidade. Tenha misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mas nos santifica também como mulheres, que sejamos mulheres santas, mulheres sem pornografia, mulheres sem sensualidade, Pai querido, mulheres sem rebeldia, Pai querido. Tira toda a rebeldia da nossa casa, nos ensina, Senhor, a cada dia mais a obedecer a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, não quer, o Senhor não quer, Pai, que nós venhamos exercer domínio sobre os nossos semelhantes. O Senhor não quer que nós coloquemos julgos sobre os nossos semelhantes, Pai querido. O Senhor não quer, Pai querido. O Senhor não quer que nós venhamos colocar fardos sobre os nossos semelhantes, Pai querido. O Senhor não quer, o Senhor não quer. Porque o seu jugo é suave, Pai querido. O seu fardo é leve, Jesus. Oh, Jesus, nos ensina a andar debaixo da Tua proteção. Nos ensina, Jesus, a sermos cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Dê ordem aos Teus anjos, Senhor, para nos guardar. Guardar a nossa entrada, a nossa direita, a nossa frente, a nossa retaguarda, Pai querido. Dê ordem aos Teus anjos para estar à frente das nossas casas, Pai querido. Para não deixar que o mal entre, para não deixar que pessoas invejosas, pessoas de coração dividido, pessoas que querem o mal da nossa família, entre para os nossos lares. Não deixa, Senhor, não deixa. E se algo entrou para dentro dos nossos lares, contaminando, Senhor, contaminando as nossas famílias, contaminando o casamento das minhas irmãs, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todo espírito de sensualidade, que demos brecha, Senhor, para entrar dentro dos nossos lares, Pai querido. Te peço perdão pelas minhas irmãs, Senhor, por todo espírito de sensualidade que elas deixaram que entrasse dentro do casamento delas, Pai, destruindo, Pai, a essência de um casamento que tem que ser santo, puro, sem mancha, Senhor, sem mancha. Oh, Deus querido, abençoe, Senhor, a nação de Israel. Guarde a nação de Israel com miríades de anjos, Pai. Tira dali todo espírito de confusão, Pai. O espírito de confusão está pairando sobre aquela cidade, Pai, sobre aquele país. Tira dali em nome do Senhor Jesus. Que seja destronado todo espírito de Amaleque, todo espírito de cananita, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos esses espíritos de cananita que estão em volta da terra de Israel, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existem, Pai. Todos os ministérios de judaísmo messiânico que existem, Pai. Abençoa, Pai querido, e fortalece para que eles sejam evangelistas, cada vez mais evangelistas em potencial do povo judeu, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que todo o povo judeu seja salvo e que haja bastante prosperidade e paz em Jerusalém, assim como eu profetizo que haverá, Pai, paz e prosperidade nos nossos lares, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque será prósperos, Pai, todos aqueles que amam Jerusalém. Ainda como igreja, Senhor, eu te peço, Pai querido, perdão por todos os nossos pecados, Senhor, por toda desordem que nós trouxemos sobre o nosso corpo, Pai, e te peço que o Senhor nos cure, que o Senhor nos sare, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos sare, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos reveste com teu poder, com a tua graça e nos cure, Pai, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Continue curando, continue salvando, continue livrando, curando essas pessoas que estão enfermas. Cure essas minhas irmãs que estão em tratamento de câncer. Eu quero ver o testemunho dessas minhas irmãs. Obrigada, Senhor, pela cura, Pai. Cura esse homem que está em tratamento do AVC. Cura essa irmã que está em tratamento da carótida, Pai, dela. Limpa essa carótida, Pai. Desobstrui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura essa moça que está em tratamento, Senhor, da diabetes. Cura, Pai querido, essa irmã querida que é intercessora, Pai querido. Cura, Pai. Cura essa moça que está em tratamento desse lúpus. Cura, Pai. Nos cura. Limpa o nosso sangue, nossas veias, nossas artérias, Pai. Porque o Senhor é poderoso para fazer, poderoso para curar, poderoso para libertar, Pai. Que tenhamos saúde, Pai. Saúde para te servir, em nome do Senhor Jesus. É o que eu tenho dito, Pai. Se não for para te servir, se não for para fazer o bem, se não for para te glorificar nessa terra, não precisa
precisa, Senhor. Tem muita gente por aí com saúde praticando mal, praticando para perversidades. Não precisa, Senhor. Então nos dê saúde, tira a enfermidade da nossa casa, tira a enfermidade da nossa família. Salva as nossas crianças, cura as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Em nome de Jesus Cristo, amém. E em teu nome, Pai, eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles, Pai, que estão com o nome arrolados no relógio mundial de oração, terão prosperidade, Pai querido. Abençoe esses empresários, Pai querido, do maior ao menor, daqueles que já têm empresas constituídas, até aquelas que começaram a fazer docinho ontem, Pai, até aquelas que começaram a fazer pãozinho hoje de manhã para poder vender na feira, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai, prospera, aumenta, Senhor, o caderno de clientela em nome do Senhor Jesus. Traz clientes do norte, clientes do sul, do leste e do oeste, clientes do estrangeiro. Nos dê condições de pagar as nossas dívidas e viver do resto. O Senhor permitiu que aquela viúva, Pai, que ela tivesse o azeite dela multiplicado para que as dívidas fossem pagas e para que ela vivesse em paz, Senhor, tendo para emprestar e jamais pedir emprestado. Então que assim seja na vida de todos esses irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prospere essas vidas, Pai, mas também dê a eles a consciência que eles terão que ser sustentadores de profetas, de missionários, terão que ser dizimistas fiéis e ofertantes da tua casa, Pai, para que a tua obra continue, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe todas as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, os meus irmãos. Dê casamento para aquelas que precisam, dê casamento para aqueles que precisam, que documentos possam ser adquiridos, que cartas de motorista possam ser adquiridas, Pai, que empresas possam ser estabelecidas por esses estrangeiros e que empresas que já foram estabelecidas lá fora possam prosperar em nome de Yeshua HaMashiach. Tenha misericórdia, Pai, que diplomas possam ser validados, que pessoas possam ter condições de estudar, de fazer faculdade, que os filhos das minhas irmãs prosperem lá fora, que sejam doutores, Pai, e mestres, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido, e restaura o casamento dessas minhas irmãs, tanto as minhas irmãs que estão lá fora, como as minhas irmãs que estão aqui no Brasil. Restaura o casamento delas, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus da família, Pai querido, Deus da família. Hakesuri de Anáceres, de Mikesari de Anáceres, que todo espírito de destruição caia por terra, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Abençoe a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, Pai, dos missionários, Pai, que estão lá fora, que estão na África, que estão na Ásia, que estão no Japão, Senhor, que estão no Paquistão. Abençoa, não deixa faltar fonte de sustento. Santifique todos eles, Pai. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, que esses ministérios prosperem para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos dê santificação para estar à frente da tua obra. Senhor, precisamos da unção e da santificação dos nossos pastores e das nossas pastoras. Tenha misericórdia, abençoe os seus familiares, abençoe as nossas famílias. Não nos deixe sermos envergonhados pelos nossos familiares, e que todos aqueles que anunciam as boas novas do Senhor tenham cada vez mais pés formosos, que tenham cada vez mais saúde para pregar a tua palavra, Pai querido. Harakesuri de Anácer. Fortalece as nossas mãos para a batalha, Senhor. Para a batalha, Senhor. Adestra, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Nos dê fortaleza espiritual, Pai. Senhor, tenha misericórdia desses políticos do país, Pai. Tira deles toda a ganância, tira deles toda a vaidade, toda a presunção, toda a maldade, toda a perversidade. Coloca neles o temor, Pai. O temor, Senhor, de que o coração deles, a mente deles está na sua mão, Pai querido. Hakesuri de Anácer. E que eles precisam fazer as tuas obras, Pai, na política desse país, Pai querido. As tuas obras, cuidando da causa do pobre, do necessitado, da viúva, do desamparado, daquele que está vivendo, Pai, sem uma fonte de renda, daqueles que estão esperando aposentadorias pelo SUS, Pai. Tende misericórdia daqueles que estão vivendo sem moradia, Pai. Tende misericórdia daqueles que estão perecendo pela fome, daqueles que estão esperando cirurgias, leitos nos hospitais, Pai. Tende misericórdia, Pai querido. Se não for para eles fazerem um bom governo, risca o nome deles da política do Brasil, Pai. Risca, porque todas as coisas pertencem ao Senhor, Pai. É o Senhor que levanta reis, mas é o Senhor também que os faz cair. E que todo espírito de confusão que estiver nessa política do Brasil, que caia por terra, em
nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Mostra para esses homens que é o Senhor que governa, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, ainda em teu nome, Pai querido, eu te peço, Pai querido, tende misericórdia. Sela as nossas casas, Pai querido, sela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixe que o mal entre. Não deixa, Senhor, não deixa o diabo se ir andar com nenhum dos nossos familiares. Não deixa o diabo se ir andar com as nossas crianças, Pai, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Pai querido, nos livra, Senhor, de toda opressão das trevas, Pai. Nos livra de toda opressão dos homens, Pai. Tende misericórdia, Jesus, que sejamos parecidos com o Senhor, Pai, em tudo, Senhor, que tenhamos o seu equilíbrio, Senhor. O teu equilíbrio, Jesus, que sejamos pessoas boas, Senhor, pessoas honestas, Senhor, pessoas justas, Pai querido, cada vez mais justas, Pai. O desequilíbrio não vem do Senhor Espírito Santo, o desequilíbrio não vem do Senhor. O Senhor que nos dá espírito de equilíbrio, de fortaleza, de força. Tenha misericórdia de nós, Pai querido, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, nos santifica, Senhor, nos separa para a tua boa obra. Escolhe os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças para serem, Senhor, vaso de honra na tua casa. Hoje, Senhor, é aniversário da minha sobrinha Hannah, Pai querido. Ela só é uma criança de 13 anos, Pai. Abençoe ela em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoe ela ali no ministério, Senhor, da Jocum. Abençoa, Pai. Que ela verdadeiramente, cada vez mais, Senhor, seja apaixonada por Ti, Jesus. E que tenha um caráter transformado pelo Senhor. Que ela verdadeiramente, Pai, venha ser a graça do Senhor, Pai. Assim como o nome dela diz, Pai, graça e sabedoria diante do Senhor, Pai querido. Abençoe, que ela cresça para ser a mulher do Salmo 128. Abençoe já aquele que vai ser o esposo dela, Pai. Que ela venha ter um casamento santificado na Tua presença, Pai. Que ela venha ter filhos que serão adoradores do Senhor. Que nela comece toda uma geração de adoradores para o Senhor. Não importa quem são os pais dela, quem foram os avós, não importa, nela começará uma geração, Pai. Só sabe que quando eu peguei ela no colo, Pai querido, eu profetizei que ela seria uma adoradora do Senhor, uma profetisa do Senhor, uma missionária do Senhor. E hoje ver essa menina ali, Pai, já frequentando a Jocum, me dá uma alegria tão grande, Senhor, tão grande. Então prospere ela, Pai, nos teus caminhos. Requesuri de anáciris, deia pá que suri de anáciris, doia pá que riquedibi aná que suri de anáciris, deia cássiro de ono que sari de anáciris, doia cássiro de nibi anenaxari de anáciris. Forma para ela uma estrada, Pai, cercada pelos teus anjos, Pai. Que teus anjos vá diante dela, Pai querido, e tira do caminho dela toda pedra de tropeço, Pai. Pedra de tropeço em forma de amizade, peça de tropeço, Senhor, em forma de namorados, pedra de tropeço em forma de falsos conselhos, pedra de tropeço em forma de parentela, que nada venha impedi-la de estar no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Cerque ela, Pai, dê para ela um bom caráter, Pai, em nome do Senhor Jesus, uma boa índole, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja Espírito Santo o conselheiro dela, o professor dela, Pai. Tenha misericórdia, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, e que ela viva para a Tua glória, Pai, para a Tua glória. É o mesmo que eu desejo para minha sobrinha, é o mesmo que eu desejo para toda adolescente, Pai, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos jovens, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tira toda a maldade de nós, Pai, tira todo egoísmo, toda prepotência, Pai. Toda prepotência, oh Pai querido, que nós não venhamos dominar sobre ninguém, Pai, sobre ninguém, Pai. Nós venhamos dominar sim sobre nós, o domínio próprio sobre nós mesmos, Pai querido, porque nós tenhamos abrir mão de todo o mal, de todo egoísmo que está em nós, e que assim seja, no nome santo de Jesus. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas enquanto o Senhor permitir, eu estarei aqui. Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você dê o seu like. É você, minha irmã e meu irmão, que vai fazer esse ministério crescer, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você.